Há um vazio dentro de nós que nem a comida, nem o dinheiro, nem os aplausos do mundo conseguem preencher. Esse vazio tem o formato da eternidade e só o eterno pode habitá-lo. Se você já sentiu que há algo mais na vida cristã, além da rotina, além dos cultos, além das palavras, então talvez o que esteja faltando seja o silêncio da alma. E jejuar é justamente isso: calar o barulho da carne para ouvir o sussurro do céu. Hoje, neste vídeo, eu quero te conduzir por um caminho antigo, porém vivo. O caminho da disciplina espiritual que transforma, molda e alinha o nosso coração ao coração de Deus. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Permita-me começar pelo princípio, pois só assim podemos tocar a verdade com reverência. Antes de falarmos sobre jejum, precisamos entender por que jejuamos. E, para isso, é essencial compreender o que é o Evangelho. Evangelho, essa palavra tão usada e tantas vezes mal compreendida, significa boas novas. Mas não as boas novas que muitos esperam, a de que todos os seus problemas serão resolvidos, todos os seus desejos atendidos, e que a eternidade será apenas um céu confortável ao final da jornada. Deus não é um gênio enclausurado em uma lâmpada mágica, pronto para executar nossos caprichos ao menor sinal de desejo. Não. O Evangelho é a poderosa proposta de Deus para restaurar a ordem do caos que o pecado introduziu na criação. É a reconciliação entre o homem e o seu Criador. Reconciliação essa que foi rompida no Éden e que somente Cristo, o novo Adão, poderia restaurar. Se isso é verdade, e creio de todo o coração que é, então o chamado cristão não é para a autopromoção espiritual, mas para a conformação à imagem de Cristo. A Escritura nos diz em Romanos capítulo 8, verso 29, que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus planejou para nós não é que sejamos famosos, bem-sucedidos ou admirados, mas que sejamos parecidos com Jesus. Um pastor cuja sabedoria admiro disse certa vez que todo o nosso trabalho aqui na Terra está mais relacionado ao que estamos nos tornando do que ao que estamos tentando ganhar. E como nos tornamos então semelhantes a Cristo? Através da presença de Deus em nossas vidas. E essa presença se cultiva com práticas, com hábitos santos, aquilo que chamamos de disciplinas espirituais. Essas disciplinas não são imposições de um Deus severo, mas trilhas deixadas por um Pai amoroso que deseja nos ver crescer. São elas que moldam nosso ser, transformam nosso caráter e nos tornam dependentes do Espírito Santo, até que, como diz o apóstolo, Cristo seja formado em nós. É bom que eu diga, de forma clara, não se pode transmitir intimidade com Deus como se transmite um objeto. Não se impõe maturidade espiritual com as mãos na cabeça. A vida com Deus não é mágica, é discipulado, é caminho, é processo. Não há atalhos, e ninguém alcança profundidade espiritual sem disciplina. Mas saiba também, disciplina sem propósito é um fardo insuportável. Sem direção, ela se torna um castigo cruel e um esforço inútil. Você talvez me pergunte, o que tudo isso tem a ver com o jejum? Ora, o jejum é precisamente uma dessas disciplinas espirituais. Ouvi dizer, não poucas vezes, que o jejum é apenas uma lei ultrapassada, coisa do Antigo Testamento. E de fato, se não compreendermos o seu sentido, ele se tornará apenas isso, uma regra sem vida. Mas quando nos é revelado o seu verdadeiro valor, ele se torna um instrumento de amadurecimento, uma escola da alma. Com esse entendimento, você jamais voltará a jejuar com motivações egoístas, como quem apresenta um pedido no balcão de uma loja espiritual. Vale lembrar que o próprio Jesus não regulamentou o jejum,
não estabeleceu fórmulas, métodos ou horários. Talvez seja por isso que tantos ainda tenham dúvidas a seu respeito. Na época de Jesus, isso era natural. Mas mesmo assim, ele ensinou como não se deve praticar. Em Mateus capítulo 6, no versículo 1, Jesus alerta para que não façamos esmolas com o desejo de sermos vistos. No versículo 5, ele nos lembra de não orarmos com ostentação. E no versículo 16, ele adverte: não jejuem para serem notados. Aproveito então para dizer claramente o que o jejum não é. O jejum não é a negação do corpo pelo prazer da negação. Não há valor algum no sofrimento físico pela mera tentativa de conter a carne. Alguns jejuam como se estivessem pagando uma dívida, tentando acertar as contas com Deus. Mas isso está fundamentalmente errado. O jejum também não é meritório. Deus não é movido por nosso esforço, mas por sua graça. Nenhuma prática nossa, por mais disciplinada, compra o favor do Altíssimo. O jejum não é um método místico de pressionar o céu a conceder nossas vontades. Isso, aliás, vale para os votos também. Deus não é coagido. Ele é Senhor. O jejum não é um palco de exibição espiritual. Os fariseus jejuavam com rostos desfigurados para parecerem santos. Jesus os repreendeu duramente. Ele ensinou que o verdadeiro jejum se esconde dos homens para ser revelado somente a Deus. E por fim, o jejum não é uma estratégia de emagrecimento com benefícios celestiais. Ainda que envolva abstenção de alimentos, seu propósito jamais foi o corpo, mas a alma. Quem jejua para emagrecer pode perder peso, mas não ganhará nada no espírito. É claro que toda renúncia, mesmo as físicas, deve ser feita com sabedoria. Um jejum verdadeiramente cristão não deve ser uma imprudência com o próprio corpo. Alimentação balanceada, sob orientação médica, não é incredulidade, é mordomia. O corpo é nosso instrumento neste mundo e não deve ser maltratado sob o pretexto de espiritualidade. Mas agora, se você deseja compreender o que realmente é o jejum, e não apenas sua casca, posso lhe dizer que há, em Isaías 58, uma descrição aterradora. O tipo de jejum que Deus não aceita. E não há nada mais triste do que um homem se sacrificar em vão, acreditando estar agradando a Deus, enquanto, na verdade, apenas encena uma devoção vazia. Isaías diz: jejuando assim, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Veja bem, não é que Deus não ouve, é que não pode ouvir aquilo que vem de um coração disfarçado de santidade. Há pelo menos 5 formas de jejum que não passam de uma máscara mal colocada. Primeiro, o jejum misturado com pecado. É inútil tentar atrair a presença de Deus enquanto se abraça o que ele odeia. O povo jejuava, mas continuava andando em trevas. O jejum sem arrependimento é apenas fome. Segundo, o jejum como ritual vazio. Eles jejuavam sim, mas por religiosidade, porque sempre fizeram assim. Um hábito sem alma, uma oração sem espírito, um corpo em silêncio, mas uma alma surda. Terceiro, jejuavam com motivações corrompidas. Esperavam algo em troca. Não buscavam a face de Deus, mas sua mão. Não era um ato de entrega, mas uma tentativa de negociação. Quarto, jejuavam e ainda assim estavam cheios de contendas, brigas e violência. Como se o jejum fosse um álibi para manter a falta de amor. É quase cômico, se não fosse trágico. Jejuar, mas guardar rancor. Abster-se de pão e alimentar o ódio. Quinto, e por fim, o jejum da hipocrisia. Jejuavam para parecer piedosos, com rostos abatidos, aparências montadas. Mas o coração permanecia altivo, endurecido. O que deveria ser humildade tornou-se espetáculo. E talvez você me pergunte: por que, afinal, alguém se abstém de alimento para se aproximar de Deus? Não seria isso um exagero? Uma tolice medieval? Ah, mas veja, quando o estômago está vazio, todos os outros desejos, poder, distração, conforto, parecem menos urgentes. A alma, então, começa a gritar o que antes sussurrava. O corpo se cala e o espírito finalmente fala. Durante o jejum, dizemos não à alma, e a alma, cansada de resistir, finalmente sossega. E é nesse silêncio interior, nesse espaço entre um desejo negado
e uma entrega rendida, que a voz de Deus se torna mais nítida. Não porque Deus fale mais alto, mas porque finalmente nos tornamos mais atentos. É importante frisar: o jejum não é uma troca. Não dizemos não ao prato esperando um sim do céu. O propósito do jejum é simples: sair do centro, sair do palco, permitir que Deus tome o protagonismo. É deixar algo vital de lado, o alimento, para declarar com o corpo aquilo que já deveríamos crer com a alma. Senhor, eu preciso mais de Ti do que de pão. E quais seriam, então, os propósitos dignos do jejum? Buscar mais a Deus, priorizar o invisível acima do imediato, tornar-se sensível à voz que fala suave, orar não apenas com palavras, mas com postura, interceder por outros, deixar Deus mexer em áreas escondidas do coração e, acima de tudo, se parecer mais com Cristo. Sim, tudo isso pode e deve acontecer num jejum, mas que seja prático, que seja possível. Comece orando, peça direção. Não entre num jejum como quem pula num abismo esperando voar. Propósito sem oração é apenas tortura. Estabeleça a duração e, por favor, não tente impressionar Deus com longas abstinências, se nem mesmo sabe lidar com um almoço adiado. Decida o que será deixado. Organize-se, avalie o tempo disponível e nunca jejue sem separar tempo para a palavra e a oração. Tirar comida sem se alimentar da verdade é como fechar os olhos no escuro. Você apenas se perde mais. Prepare o corpo. Não ataque o prato como um condenado antes do jejum. Coma com sabedoria. E o mesmo vale para o final. Volte à alimentação com calma, gratidão e leveza. E quanto ao motivo, que seja nobre, arrependimento, libertação, comunhão com Deus, nada menos. Durante o jejum, hidrate-se. Evite tentações. Seja gentil consigo mesmo. Aproveite o tempo das refeições para estar com aquele que alimenta a alma. E, se em algum momento Deus disser: basta, então pare. Não prossiga por vaidade. A fé verdadeira obedece, mesmo quando é para parar. E quando o jejum terminar, não seja apressado em buscar a comida. Busque a Deus. Agradeça. Reconheça o que foi feito. E pratique tudo. E pratique tudo o que foi aprendido. Porque jejum sem transformação é dieta espiritual. E Deus não é nutricionista da alma. Ele é Senhor. Se você ainda luta para separar tempo de oração, há recursos, há ajuda, busque. E quando vir os frutos, compartilhe. Que alegria me daria saber que um coração encontrou profundidade em Deus por meio dessa prática tão esquecida. Deus o abençoe e que você busque não apenas com o estômago vazio, mas com o coração inteiro. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.